Quando a gente pensa em traumas de infância, instintivamente a nossa mente vai direto para a nossa família, né, para a forma como nós fomos criados, para os nossos cuidadores. E não necessariamente o trauma acontece neste ambiente, né, no ambiente da família. Às vezes pode acontecer no ambiente externo, por exemplo, a escola, num grupo de amigos, enfim. E quando isso acontece, a gente tem uma palavrinha hoje muito bem famosa até, que é o bullying, né? O bullying pode sim provocar traumas na infância. Ele pode sim ter hoje influência na sua vida em como você age, como você lida com a sua visão de si mesmo, como você lida com as pessoas, com os desafios da sua vida, com as relações que você escolhe e as relações que você tem que manter. Tudo isso pode ser totalmente influenciado por um evento causado pelo bullying. Mas antes de eu começar a falar um pouquinho sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre a origem da palavra. Bullying, ele vem da palavra da língua inglesa, né? Que é a da palavra bully. Sim, bully. E não é o bully que você tem na sua casa para tomar um cafezinho. Não é esse, tá? Brincadeiras à parte. O significado de bully, ele significa mais ou menos aqueles grandalhões, sabe? Os caras que querem, que perseguem os mais fracos. Para ficar mais fácil, você lembra dos filmes americanos que sempre tem, quando eles vão contar história sobre uma criança, um adolescente, um pré-adolescente na escola, e tem sempre um grandalhão no meio do corredor que persegue ele, que segura ele, que pede até para ele dar a mesada ou o lanche dele do recreio? Então, aquele tipo de comportamento, aquele tipo de pessoa seria o bully, né? O grandalhão, o valentão da escola, né? Que a gente tanto viu, eu pelo menos vi, nos filmes, principalmente americanos, quando eles contam alguma história de adolescente para adolescente. E é daí que veio a origem da palavra bullying, que é a ação de oprimir, humilhar, denegrir a imagem de uma pessoa. E isso pode acontecer a partir da escolha de uma característica, pode ser uma característica física, pode ser uma característica de comportamento. Tudo isso pode ser uma ferramenta para que a pessoa seja alvo de bullying. E aí eu tava pensando, e eu lembrei de vários bullying que eu tive na minha infância. E eu lembro que eu sempre fui uma pessoa, uma garotinha bem atrevida, né? Eu sempre gostei de ser diferente, eu sempre falava o que eu pensava. E muitos dos meus coleguinhas, eles vinham e eles usavam a minha fraqueza maior, que era a minha visão de mim mesma. Eu sempre fui acima do peso desde pequena. E eu lembro que eu ficava no recreio com uma amiga minha, que inclusive ela era bem mais magra do que eu, e eles viviam falando no corredor: "Ah, olha, a gorda e a magra. Olha, a gorda baleia, saco de areia", né? Esses aí que são tão comuns, né? E eu me lembro de mostrar completamente desprezo e eu não importava, eu mostrava que eu não me importava, de qualquer forma. E aí eu percebi que eles paravam de usar essa característica minha quando eles viam que não davam certo. Que não dava certo, porque eu não me abatia. Pelo menos aparentemente, né? E aí, depois, eu lembro que eu também gostava de ser muito diferente. Então, aos 12 anos, eu pintava meu cabelo de todas as cores. Eu já tive cabelo de todas as cores possíveis. Já tive cabelo vermelho, amarelo, não é loiro não, tá, gente? Amarelo mesmo. Já eu lembro daquela modinha de papel crepom. Então, e eu pintava de papel crepom, o cabelo ficava rosa, depois ficava laranja, enfim. E isso era um prato cheio para os bullies, né, da minha escola, né, para que eles pudessem fazer e acontecer com as minhas características que eram diferentes das pessoas que estavam ao meu redor. E aí a gente começa a viver a vida
Normalmente achando que tudo isso já passou, ficou no passado, coisa de criança, né? Mas não. Isso tudo continuou dentro de mim, isso tudo continuou afetando as minhas relações, isso tudo continua afetando a relação que eu tenho comigo mesma. Isso é uma situação que a gente não para pensar, mas situações pequenas podem fazer com que a gente veja a vida ou a nós mesmos de uma forma completamente diferente. E você sabe o que eu descobri? Que mais importante do que o espelho é o que eu acho que eu estou vendo. E é engraçado, o que você pensa de você, as pessoas também irão pensar. É interessante o poder da mente. É interessante quanto a certeza que você tem de si mesmo, ela vai ser transmitida para as pessoas de fora. Então, assim, já vi gente que é considerada dentro dos padrões linda, maravilhosa, perfeita e se sentindo um nada. Por quê? Porque um dia alguém falou uma mentira e ela acreditou. Porque um dia alguém chegou lá e falou: você não é o suficiente, você não é suficientemente bonita, você não é suficientemente inteligente, você é isso, é aquilo, enfim. Tantas outras coisas que as pessoas tendem a falar e às vezes nem com maldade. Às vezes o bullying pode vir disfarçado apenas de uma simples e ingênua brincadeira. Mas isso afeta. Isso afeta as nossas relações e principalmente a nossa relação com a gente mesmo, né? E como a gente deve lidar com isso? A gente tem que começar a desmentir essas mentiras que nos falaram, né? Na psicologia a gente fala de crenças limitantes. O que é uma crença limitante? O próprio termo diz aquilo que te limita, aquilo que te coloca uma barreira. E aí você vai vivendo a sua vida dentro daquela barreira, dentro daquela mentira. Então, assim, ai, não, o meu pai falou que eu não posso falar em público. Eu tenho até uma amiga que ela me falou isso, a gente conversando, que uma vez a gente estava conversando num shopping e ela falou: Nossa, Dani, você abriu os meus olhos naquela época, faz o que, uns 3 anos isso mais ou menos, que ela tinha medo de falar em público, ela tinha medo de se soltar, inclusive para aprender a falar inglês, a gente precisa praticar e a gente estava nesse processo. E eu percebi ela travada, e ela me falou que de fato era a questão do pai dela que dizia para ela que falar em público era coisa de doido, que não era para ela, tira essas coisas da sua cabeça. E por mais que não tenha sido um bullying, aquilo afetou de alguma forma, porque aquilo paralisou ela. Ela acreditou naquela sentença que o pai dela falou. Ele disse aquilo e ela falou: Não, é verdade, então eu não quero ser louca, eu não posso falar. Então aquilo travou e isso afetou em todos os sentidos, inclusive no de aprendizagem na vida dela. E descobrir essa situação foi um fator determinante para que ela começasse a se. A gente fala assim esse termo, né? Não sei como se policiar. Ela começou a prestar atenção quando ela mesma se barrava. Então, o bullying também pode acontecer assim, ele pode ferir a nossa autoestima e a gente precisa desmentir, nós precisamos eliminar essa mentira, nós precisamos desmentir isso para nós mesmos, entender que nós somos capazes do que a gente desejar. Nós somos capazes de transformar nossa vida no que a gente quiser e no que a gente acreditar. Então aí tem até um pouco de fé. Você está falando de fé? Sim. A fé é em você. A fé no que você acredita. Porque até isso, você tem o poder de limitar até onde você quer ir, até onde você quer chegar. É aonde a sua mente te permite ir. Então, às vezes, a sua mente está te barrando, ela está te aprisionando com uma mentira que foi ocasionada lá atrás pelo bullying. E olha, gente, bullying não é uma coisa supérflua, é uma coisa muito séria. Existem adolescentes que estão morrendo, existem adolescentes que estão cometendo suicídio, infelizmente, não só no Brasil, como mundialmente, esse fenômeno vem crescendo, infelizmente. Então, isso não é brincadeira.
tratar as pessoas com respeito já não é mais uma questão apenas social, já é uma questão de consciência de saúde pública. Então, assim, nós temos, primeiramente, por favor, não seja um bully, né? Não seja uma pessoa que denigre a imagem das pessoas. Às vezes você não tá nem com maldade, é só uma brincadeira. Vamos pular essa parte? Vamos. Não vamos mais denegrir a imagem de ninguém. Brincadeira é legal quando todo mundo ri. Quando existe um que está sendo ridicularizado, isso não é legal. Isso não é positivo e você, de repente, está contribuindo para que aquela pessoa se limite em um mundinho fechado que você contribuiu para que ela acreditasse. Então, você pode aquilo que você acredita. Então, qual que é a mentira que hoje você vai desmentir para você? Pensa com carinho, seja comandante da sua vida, seja o primeiro a tomar a frente, né, na sua vida e transforme tudo que você desejar, desminta tudo que você quiser desmentir, tá? Esse foi mais um vídeo hoje, um pouquinho mais longo do que os outros, mas senti vontade de falar um pouquinho mais hoje e tem mais vídeo no decorrer da semana. Vou falar também sobre autoestima, ficar ligado, tá? Vou me aprofundar um pouquinho mais sobre autoestima. Um beijão, ótimo dia para vocês. Beijo, Brasil!